A gente recebeu antes de vocês o livro. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa. Que livro mais maravilhoso. Bom que foi para sua mão. Eu fui recebendo os stories ali, eu fui compartilhando, porque eu tava naquela euforia vendo pela mão dos stories da Quindinha. Assim. Porque eu não tô me vendo bem, eu não sei se vocês estão. Tá cortando minha testa, não tá? Dá pra me ver? Olha, Isabel, botou até uma maquiagem. Gostei. Não, não tô não, é assim mesmo, eu acordo assim. Na verdade, eu queria saber como é que esse texto chegou nas mãos da Isabel. Gente, em que momento isso se transformou num flipbook? Ele surgiu bem durante a pandemia mesmo, o texto, assim, de um pouco de estudar mesmo. Eu tava lendo muito Gianni Rodari, né, essas coisas dos binômios fantásticos que ele fala. E aí me veio muita imagem do menino Chuva. Era quase uma poesia, mas era uma ação depois da outra. E eu não sabia muito o que seria aquilo. E encontrei a Editora Caixote. Então conheci a Editora Caixote também na quarentena. E foi uma surpresa, assim, me apaixonei completamente, assim, mas eu nunca imaginei que ele seria um flipbook quando eu escrevi, e quando eu soube que ele poderia virar um flipbook, eu achei que fazia todo sentido, que ele não podia ser outra coisa além de um livro com um flipbook no meio. Então foi daquelas coisas que acontecem quase que magicamente, numa sincronicidade muito maluca, assim mesmo. A história desse livro na Caixote começou no Instagram, né? Jura? Juro. O Yuri me mandou uma mensagem no Instagram no dia 5 de abril, acabei de olhar minha cola aqui, perguntando: oi, tudo bem? Vocês recebem originais? E eu respondi, tipo, a gente recebe sim, manda pro meu e-mail, né? Que é que eu respondo para todo mundo. E na hora que eu li esse, eu falei, caraca, que lindo, né? E fiquei com isso, assim, lembro até de ter, sabe, falei, nossa, você pegou, né? E falei, não, então peraí, deixa eu pensar. E aí eu fiquei um tempinho pensando nele, e aí que eu pensei no Rê, falei, nossa, o Renato faria uma beleza com isso, né? Eu quando recebi já achei que era o convite mesmo, viu, Isabel? Que seria um livro, ele mais do que uma relação vertical, assim, da relação céu e as coisas da Terra, eu acho que tinha a ver também com transformação. Foi aí que veio a imagem do menino se transformar, porque ele é um livro em movimento. Ele era um livro para ser passado, para não ficar muito tempo numa página dupla, mergulhado numa imagem. Era uma imagem para ser rápida. E ele era uma imagem concentrada num menino. Então, eu acho que, de uma certa maneira, foi aí que eu encontrei um pouco a minha voz. Foi nessa ideia da passagem do tempo, né? Eu achei super interessante essa história da questão do movimento que vocês viram no texto, porque é bem natural que isso venha de um escritor que vem do teatro, né? É um texto que flui lido em voz alta, é um texto em que você tem um aspecto visual. E aí, nesse sentido, eu pergunto, né, o que mudou no texto nesse processo? Porque um texto que chega e se transforma depois em um álbum ilustrado, em geral, ele sofre algumas modificações ao longo do processo de edição. Eu imagino, então, num projeto tão diferente e ousado como esse, assim. O texto ele surgiu bem. Acho que as ações que acontecem no texto como ele está hoje, nas imagens, estavam ali numa sequência que meio que foi mantida. Então a estrutura dele, eu sinto que está muito aí como ela era no começo, né? Agora a questão textual foi muito uma questão mesmo. No momento que eu achei que pudesse virar um livro só com imagens, eu achava que o texto não entrando ali ia atrapalhar. Então foi muito entender esse equilíbrio, onde que entra esse texto e onde que esse texto tem que entrar para de fato ele fazer parte desse livro. Lá no final a gente percebeu que precisava um pouco mais de imagem porque estava brusco. Então o mesmo trabalho que ele teve com as imagens, o texto também tem. O texto também precisa disso. Tem um corte muito brusco, precisa de mais texto ou precisa de menos texto, né? Ou precisa do silêncio, precisa da página em branco. A página em branco é importantíssima num livro ilustrado, né? E acho que nesse livro ainda, você falou da palavra imagem, tem um dado muito importante que é o projeto, o gráfico, né? O peso que tem nesse livro, já tem no livro ilustrado, sempre tem,
mas nesse especialmente tem esse terceiro ponto aí também que teve que ser muito bem estruturado para que desse certo, né? E que tem tudo a ver com o ritmo, né? Você estava falando de ritmo, e o que dá o ritmo no livro ilustrado como esse, né? No álbum ilustrado, no flipbook e tudo mais, é isso, é o projeto gráfico, aqueles recursos do objeto livro, né? Do virar de páginas, do vinco e etc., para criar ou enfatizar determinados efeitos poéticos. E nessa obra realmente foi incrível. Como é que surgiu a ideia do flipbook? Vocês ainda não me falaram exatamente. Quando eu apresentei para a Isabel, e aí me corrige, Bel, se eu estiver errado, eu imagino esse livro em movimento, eu imagino ele como um flipbook nessa parte que ele se transforma, né? A nuvem chegando, e aí, quando a nuvem chega nele, eu vejo a nuvem passando. Então, essa ideia da nuvem passando do movimento foi que me surgiu a ideia do flipbook. O livro, ele acaba sendo uma soma de olhares, né? O olhar da Isabel também, que coordena isso, um olhar do Yuri, o olhar meu aqui, e a gente somou esses olhares. Eu acho que essa coisa da animação surgiu, estou tentando resgatar aqui, mas acho que surgiu do flipbook por conta disso, de olhar para o menino e ver toda a ação acontecendo nele. Que é isso, né? Que o menino com a nuvem na cabeça e tal. E aí eu lembro, não sei se foi assim, mas como eu lembro, depois você me diz, que você falou, pois é, tem muito movimento nesse texto, né, tal. E aí você falou, quase como um flipbook. Eu queria contar sobre o que o Yuri estava falando também antes, que esse processo também do texto, na hora que entrou o movimento, eu acho que teve toda uma diferença, assim, porque por causa da formação do Yuri, já estava pesquisando o livro ilustrado. Até o Renato falou assim, nossa, mas se a gente fizer isso, a gente vai ter que cortar muito texto. E aí foi muito legal que o Yuri tem uma percepção de que não é cortar o texto, não se trata de cortar, se trata de fazer essa dança de quem está contando o quê, né? Na verdade, está tudo ali que estava escrito, só está de um outro jeito. E como o Yuri já tinha essa percepção, foi um processo muito gostoso. Sem palavras. A gente está contando a mesma história, né? Eu não vejo por que a gente precisa ter dedos para mexer aqui e ali, sendo que a gente está contando a mesma história, a gente está fazendo o mesmo livro. Então, para mim, não tem muito... Não vejo sentido em não ter esse tipo de conversa, sabe? Isso só ajuda o livro, né? Por mais que tenha as vozes, quem me chama para conversar é o Yuri, é o texto dele. Então, eu sinto que, no fim das contas, isso é uma percepção muito minha, mas quando alguém me chama para conversar e traz o assunto, o Yuri ele poderia dizer, não quero, vou partir para outra. Foi uma generosidade do Yuri, porque... de uma certa maneira, o texto dele realmente se misturou à imagem, né? Se misturou, ele ficou... Ele vira animação também. Eu acho que faz parte de uma percepção do livro, que eu acho que do que é gostoso de fazer livro, do meu ponto de vista, fazer essa somatória de talentos e chegar numa coisa que não poderia ser outra, sabe? Se você somou o Renato com o Yuri, é único, assim. Sem o Renato não ia ter, sem o Yuri não ia ter. Você soma isso e vira uma outra coisa que potencializa um trabalho do outro. É uma coisa, essa mágica meio que acontece, que é o que é gostoso de fazer livro, que tem a ver com essa generosidade mesmo e com essa percepção do livro como esse trabalho também um pouco coletivo, né? Que acho que as pessoas têm uma imagem de que livro é uma coisa, não, então o livro daquele autor, ele mas ele também é outras coisas, porque ele é um texto, depois ele é uma imagem, ele é um monte de coisa, e às vezes você deixando outras pessoas entrarem, acontece uma mágica, assim, que é isso, de repente tem... Não foi ninguém sozinho que fez, sabe? Teve todo um envolvimento do melhor de cada um ali para chegar numa coisa que depois você pega e fica emocionada de pegar, né, assim. O que eu acho super interessante em projetos como esse é isso, porque eles não poderiam ter vindo de outro lugar, senão de uma editora independente, de uma editora super engajada, né? De uma editora que tem vontade de experimentar, de arriscar. O trabalho da Isabel e de outras editoras pequenas, independentes no mercado editorial brasileiro, ele é importantíssimo, porque ele renova, né? Ele traz um frescor, ele arrisca, né? E isso é maravilhoso. Quer dizer, eu não conheço um livro híbrido de flipbook com álbum ilustrado como esse, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Eu nunca vi uma obra como essa, sinceramente.
Eu fico na dúvida se as pessoas sabem o quanto de envolvimento tem, né, de todos nós, assim, para um livro desse. Hoje eu tô assim, tipo, tô ao mesmo tempo exausta e extasiada de ter conhecido eles, do livro ter chegado, né? Não sei se a gente podia contar que o livro chegou hoje da gráfica, fui aí te levar, né, Renata? Aí depois os meninos vieram aqui, a gente tirou foto. Eu não sei se as pessoas têm consciência do quanto tem de envolvimento de todo mundo, assim. Eu não sei como é numa editora grande, mas aqui a gente vai ficar meses falando desse livro e temos, sabe, é uma curtição, uma coisa, eu tenho muita expectativa, muito envolvimento, muito trabalho, então você tem que gostar muito do livro. Eu não sei se na hora que as pessoas recebem, eu espero que sim, sabe? Eu espero que vá com essa energia, assim, que você chegue com o pacotinho do quindim lá na casa das pessoas e venha tudo isso junto, assim, né? Todo esse amor que a gente coloca e essa dedicação. A gente trabalha com o livro, o Yuri está estudando o livro ilustrado, a Isabel, eu, a Renata, então a gente tem também, assim, a gente quer botar em prática aquilo que a gente viu de melhor e quer também fazer o melhor. É muito bom ter essa conversa hoje, depois dessa conversa ir para as redes, porque daí as pessoas vão começar a olhar para detalhes que não olhavam. Eu acho que é também bacana um clube de leitura apostar num livro diferente e não ter medo de levar um livro diferente para o leitor e depois receber uma crítica, mas falar, não, mas espera aí, olha aqui, nós também somos um clube de leitura assim, assim, assado, que pensamos numa curadoria diferenciada, especial. Então, eu acho isso super interessante. Eu já falei isso de bastidores, agora eu falo aqui abertamente, que eu admiro muito o Quindim por conta disso, porque é um aspecto super interessante de formar leitores, né? E para mim é super importante, porque se tem leitores que querem ver esse tipo de livro, eu posso fazer mais desses livros, né? Desse apoio do Quindim, que vai fazer essa super distribuição e tal, é maravilhoso, ajuda a gente a possibilitar os livros, né? Essa coragem também de apostar numa coisa que é diferente, numa editora que é pequena, precisa repetir o quanto vocês possibilitam isso tudo, né? Os livros e as distribuições e a formação dos leitores e ajudar os pais e educadores a chegarem em bons títulos, em títulos que desafiem, né? Não só o que é fácil, mas também o que é difícil. Vamos juntos, a gente dá a mão, vamos lá. É muito importante, vocês fazem um trabalho muito lindo. Fico muito emocionada, fico muito feliz de ouvir vocês falando isso. Eu tenho aprendido dia a dia com vocês, com as escolhas dos nossos curadores. É uma delícia. E ver a coisa acontecendo, quando a gente começa a receber a resposta dos nossos clientes, né? Todo mundo posta nas redes sociais o filho lendo e dá retorno. As pessoas escrevem dizendo, às vezes a mãe fala, não sei se eu estou mais ansiosa para chegar o kit ou se é o meu filho. Tinha uma última pergunta que eu queria fazer sobre a obra, que é em relação ao gênero, como é que foi essa discussão a respeito do personagem final? Como é que vocês, quando a gente chega ao final no abraço, foi muito natural para mim ler que era a mãe que estava abraçando, eu sou mãe, né? A Marina, que trabalha aqui com a gente, que fez o mapa de leitura, ela quando fez o mapa, eu não tinha falado nada para ela, foi e escreveu a mãe abraçando. Eu falei, olha só. E aí eu queria entender um pouquinho desse debate do gênero, desse adulto que acolhe a criança. A ideia inicial era eu partir para uma coisa mais abstrata e não colocar uma pessoa lá. A Bel falava, não, eu sinto que é o abraço, porque você faz um abraço, ele pode ser dado de outra forma, ele pode ser abstrato. Então, foi um pouco aí na discussão, mas a partir do momento que a gente decidiu que ia ser, eu acho que a mãe, a ideia do abraço da mãe apareceu para mim. Eu vejo uma mãe, eu sou mãe, né? Então eu vejo uma mulher ali, embora eu sei que é uma silhueta. O marido foi ler com os meninos e mostrou, e estavam lá curtindo, e aí ele sabia dessa discussão, ele perguntou, e aí, quem que é essa pessoa aqui, né? E aí meus filhos, os dois, viraram para ele e falaram, pai, você. Acho que no final, eu até pensei que essa ideia da mãe é interessante, mesmo sendo pai. Eu falo que eu tenho inveja da relação que o meu filho, né, que o João tem com a mãe, mas a mãe é uma ideia também, muito mais do que uma questão de gênero, é uma ideia do afeto, né? É impossível substituir. Eu
eu não ouso lutar contra isso. E eu acho que, na verdade, fica que o que é importante ali é o afeto, não é o gênero, né? E aí você vai ler de acordo, assim, sou mãe, vou ler como mãe, tem uma criança que pode ler que tenha dois pais e vai enxergar ali um pai, vai enxergar uma avó, e eu acho que tem essa abertura e eu acho isso lindo, assim, a ver sempre foi uma preocupação muito forte do Renato, mas realmente rolaram muitas conversas em relação ao abraço. E aí eu lembro que eu falei para Bel assim, falei, Bel, esse livro para mim, ele não fala sobre chorar, para mim ele fala sobre abraçar. O tema central do livro para mim é o abraço. Aí eu lembro que ela falou, bom, obrigado, você já me falou que eu precisava, eu vou ligar pro Renato agora. Falta o Renato. Ô, Renato, vai, blogueirinho. Aê, a cara de mal.